Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir a concessão de uma prisão domiciliar humanitária. É o primeiro pedido, no entanto, feito após a transferência do ex-presidente para a Papudinha. A Papudinha é um complexo especial no presídio da Papuda, em Brasília. A decisão cabe ao ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. Os advogados de Bolsonaro argumentam que o ex-presidente vem apresentando uma, aspas, progressiva deterioração do quadro médico em virtude das crises de soluço e das sequelas das várias cirurgias feitas no intestino desde a facada que Bolsonaro sofreu ainda na campanha eleitoral lá em 2018. Com base num parecer feito pelo médico Cláudio Birolini, que acompanha Bolsonaro já há bastante tempo, a defesa afirma que o Estado brasileiro não pode aguardar o que eles chamam de um evento irreversível, que a manutenção que a manutenção da vida de Bolsonaro depende do que eles estão descrevendo como a execução infalível de um procedimento médico complexo que não faz parte da lógica de um ambiente prisional. Os argumentos da defesa estão contrariando um laudo divulgado semana passada mesmo, feito por peritos da Polícia Federal, de que Bolsonaro tem sim condições de ter suas doenças tratadas e acompanhadas dentro do presídio. Os peritos da PF reconhecem as doenças do ex-presidente, mas dizem que elas estão controladas e podem ser acompanhadas dentro da Papudinha. Após visitar o pai na Papudinha, Carlos Bolsonaro usou hoje as redes sociais para falar sobre a saúde do ex-presidente. Na publicação, Carlos voltou a criticar a prisão de Jair Bolsonaro, classificando como, aspas, desonesta. O ex-vereador afirmou que Jair Bolsonaro teve uma noite marcada por crises de soluço, principalmente durante a madrugada. Segundo Carlos, sem acompanhamento contínuo, a condição pode levar Jair Bolsonaro à morte. Além disso, ele afirmou que a rotina imposta ao ex-presidente e a outros presos, que ele qualifica como presos políticos, é desumana e que independe de posições ideológicas, pois o país precisaria, tudo avaliação do ex-vereador, reencontrar equilíbrio, serenidade e confiança nas instituições. E também, gente, vamos observar aqui, a defesa de Jair Bolsonaro pediu novamente, eu acho que a gente precisa, deixa eu só observar isso aqui, a gente vai falar da condição aqui de Jair Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, é isso? Deixa o meu editor confirmar aqui, é isso? A defesa de Jair Bolsonaro, a gente vai discutir isso, sobre como é que está o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Militar. A gente vai chamar a Soane Guerreiro, lá em Brasília, para a gente conversar sobre esse assunto. Oi, Soane, seja bem-vinda ao Poder Expresso. Oi, Raquel, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Então, a defesa de Jair Bolsonaro sendo bastante demandada aí nos últimos dias. Tivemos, então, hoje pela manhã, a apresentação desse laudo que você citou, do médico que foi definido como assistente técnico desta perícia, indicado pela defesa, Cláudio Birolini, que fez ali um laudo que foi alternativo em relação ao laudo que foi feito pelos 3 peritos da Polícia Federal, já depois que Bolsonaro foi transferido para a Papudinha. Como você bem colocou, Cláudio Birolini destaca vários pontos, dando a entender que a prisão domiciliar é o local mais adequado para que Jair Bolsonaro cumpra esta prisão. Temos alguns destaques deste documento, um documento de 11 páginas, que inclusive foi para o STF e também já foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que irá se manifestar favorável ou não a este pedido de prisão domiciliar. Mas neste documento, os advogados citam inclusive este laudo feito por peritos da PF. Tem alguns pontos em comum dos dois, porque neste laudo da PF eles destacam o seguinte:
essas comorbidades. São 7 comorbidades no total, fora a questão de outros aspectos, como as crises de soluço, que foram destacadas inclusive pela família, de que elas continuam, mas são 7 comorbidades. E neste laudo da PF diz o seguinte, que apesar deles terem defendido que não há necessidade dele ser transferido, por exemplo, para um hospital penitenciário, que é necessário otimização dos tratamentos e das medidas preventivas em decorrência do risco de complicações, principalmente eventos cardiovasculares, porque foi detectada também uma aterosclerose no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a defesa também usa esses pontos que foram destacados neste laudo da Polícia Federal. E em relação ao laudo do Dr. Cláudio Birolin, ele destaca também essa questão de multicomorbidade grave, permanente e progressiva, com risco concreto de descompensação súbita e de eventos potencialmente fatais. E pedem o seguinte, que embora tenham sido feitas adaptações pontuais ali nesta sala de Estado-Maior do ex-presidente, que mesmo com essas adaptações continua este risco concreto de algo mais grave acontecer e por isso o ambiente domiciliar seria o mais adequado. Raquel, volto com você. Muito obrigada, Sônia Guerreiro, pelas informações. Deixa eu conversar com o nosso Yander Porcela, nosso analista, está aqui conosco no Poder Expresso hoje. Yander, quando a gente lê o pedido da defesa de Jair Bolsonaro, eles anexaram ali o parecer do Dr. Cláudio Birolin, tem vários laudos, o documento é extenso. E eles vão tentando dizer que a defesa e os peritos da PF concordam num ponto, de que Bolsonaro sofre de diversas comorbidades, das crises de soluço, de pressão alta, da questão de todos os problemas de intestino, né, das aderências do intestino provocados pelas cirurgias, que eles só divergem ali na avaliação da defesa de como isso pode ser tratado. Na avaliação da defesa, isso tem que ser tratado em prisão domiciliar. Na avaliação dos peritos da PF, Bolsonaro pode acompanhar essas doenças na papudinha. Só que esse é o ponto principal, né? Esse é o ponto central. E é isso que tem que definir se Bolsonaro fica num presídio normal, se continua cumprindo em regime fechado ou se vai cumprir pena em casa. Isso vai caber a Alexandre de Moraes. É esse todo o embate que aí levanta bandeiras dentro do bolsonarismo. É isso, Raquel. É um prazer estar aqui contigo no Poder Expresso. A gente vai se encontrar mais vezes agora por aqui. E é isso mesmo que você falou. Era esperado que a defesa apresentasse esse pedido, esse novo pedido, né, para o ex-presidente Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, mas é muito difícil o ministro Alexandre de Moraes acatar, nesse momento, esses argumentos da defesa, justamente porque faz poucos dias que a PF divulgou aquele laudo, né, esse laudo que inclusive é mencionado nesse pedido da defesa do ex-presidente, e um laudo que apontou com todas as letras que o ex-presidente estaria em boas condições na papudinha. O laudo dos peritos da PF diz exatamente isso, que Bolsonaro não precisa ir para outro lugar, está muito bem atendido lá nas instalações da papudinha, que são instalações maiores e mais bem equipadas que, por exemplo, a sede da Polícia Federal aqui em Brasília, onde Bolsonaro estava antes. Então fica difícil o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, dar aval para a prisão domiciliar, para Bolsonaro passar a cumprir essa pena em regime domiciliar, porque ele está respaldado por esse laudo da PF. O ministro tem se mostrado bastante resistente a ceder aos argumentos dos advogados de Bolsonaro, e aí depois de ficar, então, respaldado por esse laudo da PF, ele não tem por que mudar de ideia nesse momento. E aí, Raquel, eu acho que aquele cálculo que foi feito pelos aliados do ex-presidente de que a ida para a papudinha seria um passo para a prisão domiciliar, a estratégia deles passou a girar em torno disso quando teve a transferência, esse cálculo foi equivocado, porque o que parece é que ao transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro da sede da PF para a papudinha, o ministro Alexandre de Moraes
ele tinha a intenção de colocar o ex-presidente em um local com melhores condições, porque havia muita reclamação dos aliados de Bolsonaro e da defesa sobre situações que ele enfrentava na sede da PF, como a queda que ele teve ao levantar da cama, o barulho do ar-condicionado. Isso chegou até a ser ironizado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes na decisão da transferência para Papudinha. E aí, então, o magistrado Moraes transfere para Papudinha e fala, não, agora está tudo ok, as instalações são adequadas, não tem por que mudar. Então, me parece que o ministro, em vez de ceder, em vez de dar um passo para a prisão domiciliar de Bolsonaro ao transferir para Papudinha, ele se blindou dessas críticas que eram feitas na sede da PF e agora fica mais difícil o ex-presidente ir para casa para cumprir essa pena, Raquel. E, Ander, queria falar com você exatamente desse contexto político. Porque quando o Bolsonaro estava na PF, a gente via muitas críticas, não só da família, tinha aquelas coletivas de imprensa, mas também de figuras da oposição. Depois que houve essa transferência, isso cessou. Agora, a gente vê Carlos Bolsonaro voltando a fazer essas críticas. E hoje teve esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro pela prisão domiciliar. E houve toda uma gestão de Michele Bolsonaro junto a ministros do STF para melhorar as condições de Bolsonaro. O pedido dela era pela prisão domiciliar, mas acabou nessa transferência, né? Michele Bolsonaro, a gente lembra, se encontrou com Gilmar Mendes, se encontrou com o próprio Alexandre de Moraes. Politicamente, Carlos Bolsonaro vai ficar uma voz isolada ou o bolsonarismo deve voltar a clamar por essa prisão domiciliar de Bolsonaro? Raquel, o que me parece é que há uma divisão sobre isso no bolsonarismo nesse momento, porque quando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo também, Tarcísio de Freitas, fizeram aquela articulação junto aos ministros do Supremo para tentar sensibilizá-los a levar Bolsonaro para a prisão domiciliar, houve muita crítica de um lado do bolsonarismo, de que eles não deveriam estar indo até os ministros do Supremo, né, porque os ministros do Supremo são os algozes do bolsonarismo na visão desses aliados do ex-presidente. Então, houve essas críticas, aí depois chegou-se ao entendimento de que era necessário, de que Michele sabia o que estava fazendo e de que esse caminho mais diplomático, digamos, era o melhor caminho para que o ex-presidente chegasse à prisão domiciliar. Só que agora acho que a gente está num momento em que ficou realmente, todo mundo está entendendo que ficou mais difícil ainda o ex-presidente ir para a prisão domiciliar. Então, alguns personagens do bolsonarismo, como o próprio Carlos Bolsonaro, passam a fazer de novo essas críticas mais severas às condições do ex-presidente, a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, justamente porque estão avaliando que a estratégia de Michele, a estratégia de Tarcísio não deu certo e que o ex-presidente agora não deve tão cedo para a prisão domiciliar. Então, me parece que há essa divisão, não sei até que ponto que eles vão conseguir bolar uma estratégia única, até porque a gente tem visto divisão na própria família Bolsonaro, no bolsonarismo como um todo, no PL, mas o que eu avalio é isso. Eles parece que estão um pouco cansados de esperar essa estratégia da Michele e do Tarcísio dar frutos, Raquel. Muito boa apuração, Yander. Muito obrigada. A gente já se fala. O Yander, como ele contou para vocês, agora vai começar a colaborar com a gente no Poder Expresso.